Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. Nunca se esqueça, tem esse estudo virtual, mas tem um estudo presencial. Toda quarta-feira às 20 horas, horário de Brasília, na rua Silva Jardim, número 1, você poderá ir lá. E o facilitador, Sr. José Nilson, fazer observações da obra O Consolador. Bom, na bancada de hoje está o time completo, da minha esquerda para a direita, José Nilson, Wilson e Caetano. Boa noite, cavalheiros. Boa noite. Boa noite a todos. Então vamos lá, vamos dar continuidade no estudo. Nós estamos hoje na questão de número 219. Então vamos lá. Nos trabalhos espíritas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Vamos lá que a resposta é longa, né? Numerosos filósofos hão compediado as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres. Mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho do Cristo. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bens amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressível. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação, junto de vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Olha aí, D'Alessandro. O que me chamou a atenção foi a parte final da importância da autoevangelização, né? Que foi a proposta do Cristo nos trazer o caminho dessa iluminação interior, né? Todos aqueles que no período dele estavam no movimento para fora, que seriam os fariseus, não conseguiram se conectar ao Pai. Ele veio mostrar que a nossa conexão verdadeira com o Pai é esse movimento para dentro. Não tem a dúvida que a autoiluminação vai passar pelo o conhecimento do Evangelho e a prática do Evangelho. O Espiritismo aponta nessa direção. Como o Espiritismo é jovem, o aparecimento do Espiritismo, ele já traz explicações de ciências para que o homem possa compreender o Evangelho e trazer para a prática. Então o Espiritismo abre esse leque, porque ele pode falar da física, da química, da biologia, que na época de Jesus ele não podia falar. Ele conhecia, Jesus conhece
toda a ciência que nós conhecemos e talvez algumas milhares de ciências que nós ainda não conhecemos. Ele conhece isso tudo, mas ele não podia falar de física, nem existia física aqui, como é que ele podia falar? Ele tem que falar da forma que o amor pudesse tocar cada um. Então, nós sabemos que às vezes toma conhecimento, depois a proporção que vamos tomando conhecimento, nós mesmos vamos perguntar para nós, e esse conhecimento está servindo para quê? Vai obrigar cada um a pôr em prática esse conhecimento. E colocando em prática esse conhecimento, aí começa realmente o processo de autoiluminação de cada um. É interessante porque ele fala, olha, apesar de você ter inúmeros conhecimentos, né, que nem o senhor está falando agora, na área da filosofia, da ciência, da religião, ele coloca que, na realidade, é só essa autoiluminação, é só feita através dessa transformação, dessa mudança. E é interessante que Deus envia personificado uma pessoa, Jesus, uma nova modelo de cultura de comportamento, de relações sociais, pessoais. E como uma mãe que quer ensinar alguma coisa para o filho, ela vai lá e conta uma historinha para ele, tentar manter ele naquela sua infância, naquela sua ingenuidade, e ela vai ensinar valores para o resto da vida dele, né? E através de historinhas simples e bobas. E foi assim que Jesus fez com a gente. E então, assim, ele o Espiritismo vem resgatar isso, mas fala que o cerne da coisa é a sua mudança. E quem trouxe essa mudança mesmo foi essa mãe, entre aspas, aí, que é Jesus, que é para mostrar para a gente como é que a gente pode ser feliz. Porque, na realidade, você vai se descobrir filho do Eterno, filho do Pai, filho do Divino, né? Isso é muito interessante, né? Então, por isso que Jesus, ele extrapola todas essas questões que a gente fica imaginando da religião. Porque se ele, como o Zé Nilson falou, se ele fez tudo o que fez, e não queria se exibir nada, mas queria demonstrar ali o potencial que todos nós temos, curou pessoas. Imagine você restituir a saúde de uma pessoa, restituir o tecido que estava apodrecido. Imagine você restituir a visão de uma pessoa, ou a pessoa que estava paralisada, com o simples poder que ele tinha. Então, assim, esse cara é extraordinário, assim. Mas ele queria mostrar que você pode fazer tudo isso, mas que para você fazer tudo isso, você tem que começar a ter uma relação com o divino melhor. E essa relação, ela começa por você acreditar em si mesmo. É como se eu me descobrisse a criatura, né? Porque a hora que eu identificar com o divino, ou como criatura, pronto. Aí eu passo a ter uma vida diferente. Aí eu passo a me auto-iluminar. Então, apesar dessa maravilha que ele proporcionou, que a gente ainda nem questiona isso, nem fala nada. Mas como é que o cara faz isso? Nenhum cientista se debruçou sobre isso. Como é que ele conseguia traçar uma vida toda pautada e não ter erros ali? Como é que a psicologia, filosofia, antropologia não se debruçou sobre isso? Não é engraçado isso? Da mesma forma como é que ninguém fala nada, um cara, um primário, escrever mais de 500 obras. Você vê como é que a gente não consegue entender esses personagens, né? Nós estamos falando de um personagem contemporâneo. Imagine Jesus que... Então, só para que todos esses homens venham mostrar que nós temos condições de ser felizes, apesar das nossas mazelas, né? Nessa autoiluminação, né, Zé? Vamos lá, pergunta 220. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? E a resposta: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê
apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto da sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espíritas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além. Para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. Fantástico. O Wilson lendo, eu lembrei do Tomé e da Verônica. Verônica já estava no processo de autoiluminação, 12 anos sofrendo perda do fluxo, mas ela com certeza, como espírito imortal, ela fazia a pergunta para ela mesma: por que eu estou passando por isso? Agora Tomé, mesmo convivendo com Cristo, vai, né? Depois da aparição do Cristo, vai meio... Realmente ele veio, ou seja, ele estava mais preso na crença do que o processo de autoiluminação. Claro, naquele momento. Depois que conversa com o mestre, vai dar depoimento, né? Evidentemente se autoiluminou. Mas veja, dois personagens que conviveram com Cristo mais no dia a dia, que é Tomé e Verônica, só alguns momentos, mas um já no processo, né? E o outro meio distante. E a crença, eu vejo assim, a crença tem muito de interesse às vezes. Por quê? Porque eu acredito enquanto satisfaz as minhas convicções. Se você frustrar as minhas convicções, eu deixo de acreditar. Então, a crença é superficial ainda. A iluminação já é profunda. Então, essa questão de acreditar, ela é muito interessante, porque ela ainda está muito no ego nosso. Eu acredito em você até o ponto que você me provocar alguma coisa e eu deixo de acreditar. Fica desgostoso, né? Agora, a autoiluminação não. Eu já te entendo, né? Eu já sei. Diferente, né? É isso? Claro que é, né? Mas o que esse termo tem, autoiluminação, você veja. A luz mesmo é uma interrogação imensa para as pessoas. O que é a luz, né? Que matéria é essa? E a luz, ela tem profundidade que está acima dessa matéria que a gente percebe. Então, essa autoiluminação é a luz que vai vir lá do Espírito, lá essa luz. E essa luz é como se todos possuíssem. Deus colocou isso dentro de cada um. Só que ele agora precisa trabalhar, ele se autoiluminar. Então, a proporção que ele traz essa luz tem domínio sobre a luz que está aqui, sobre todas as trevas ele tem. Então, realmente, se ele se ilumina de dentro para fora, ele está iluminado. Se ele se ilumina de fora para dentro, essa luz só ilumina até onde ela alcança. Uma casa está iluminada, mas o quarto está fechado e está no escuro, a luz não chega às vezes no quarto, nossa luz comum. Mas essa autoiluminação ela tem. Então ele diz, para autoiluminar, ou seja, ele tem que despertar a essência divina que está dentro dele. Aí ele se autoilumina. Então a proporção, só que essa luz é um processo crescente. A proporção que ele vai se autoiluminando, parece que ele vai ficando com mais luz. Por isso que o espírito de muita luz. Então parece que esse processo de autoiluminação, ele não para mais. Ele é contínuo. Porque a luz é um efeito aí, né? Ele é contínuo, ele não para. Ele não tem limite. É tipo o amor, ele não tem limite. Então, qual é o limite da luz de Jesus? Nós não sabemos o limite, mas nós sabemos de um aqui que ele alcança. Você vê, você é co-criador. Essa luz, imagine ele sendo co-criador dessa luz que está dentro dele. Então, ele leva até o ponto que ele pode, mas ainda, se ele aumentar, ele deve ter a luz dos espíritos puros, desses espíritos. Deve ser uma coisa fantástica. Jesus chegasse aqui, nós não resistiríamos à luz dele.
Não receberíamos, Nossa. nós ficaríamos cegos. Não teria condição. A nossa visão física não tem queima capacidade de receber essa luz. Então, esse processo de autoiluminação é um processo que vai na direção de Deus. Quanto mais você for, mais se ilumina. Quanto mais ama, mais dá. Igual o sangue. Você doador de sangue, cada vez ele tem mais sangue. Ele tira o sangue lá e daqui a pouco ele está com sangue de novo. Voltou tudo rápido, sem problema nenhum. É diferente dos que tomam um corte e perdeu o sangue. Não volta assim, mas ele quando doa, ele volta rápido. É um processo. Essa da luz é interessante, né? Dá pra gente conversar, né? Bacana, né? Porque se nós somos também luz, né? Se é eletromagnético e a frequência que vai iluminar, né? Interessante. Fez a luz, olha. É. Bacana. 221. A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? Resposta: é certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço, no círculo da vida. Contudo, faz-se mister considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda sorte. Temos plena confirmação deste acerto no ultrarracionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva, ainda agora, não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Mas que em toda a parte do orbe, a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização, e todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime, embora o falso da civilização. Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, no sentimento. O sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus como a criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental nos bastidores do esforço próprio se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Então, aqui ele falando para nós, né, que às vezes a gente tem uma crença em algo material, mas em determinado momento a gente se questiona, falta alguma coisa, né? E ele fala, em determinado momento da vida, o homem começa a se questionar: por que eu estou passando por isso? Por que isso acontece, né? Por que é o ser ou não ser? Eis a questão lá do Hammer. A gente querer entender por que eu estou aqui. Será que é só para eu ser um engenheiro? Será que é só para ser um arquiteto? Será que é só para ser um médico? Mas por que eu estou aqui, né? Por que eu estou passando por isso? Por que outros não passam? Por que um é rico? Por que o outro é pobre? Eu acho que quando a gente começa a se questionar, ele chama essa atenção aqui para nós. Desenvolver o outro lado, não só o lado material, mas o lado do sentimento, o lado da moralidade, do desenvolvimento do amor, da caridade, que eu acho que aí a caridade é um instrumento grande para a gente conseguir desenvolver isso. É onde o homem moderno vai se achar, né? Porque ele fala, o homem moderno está se perdendo muito na sua intelectualidade, né? Nas suas convicções. Porque vem o instinto, a sensação, e vem o sentimento. É no sentimento que ela nasce, aí que ele está falando. É no sentimento que vai nascer a gente dá o ponto de partida aí. Então esse é um aspecto muito interessante, que é a nossa parte emocional, que é o efeito dos sentimentos, do sentir, daquilo que a gente produz diante de algum quadro, né? É que vai nascer a nossa autoiluminação. Então, os sentimentos nobres, né? Eles é que vão provocar isso, né? E os sentimentos que não são nobres, né, é que vão nos retardar até essa autoiluminação. Então, aí nós façamos as nossas escolhas, né, de inibir um e estimular o outro, né? É isso? Mas a razão, porque a razão vai estar em cima da intelectualidade. E a razão, ela vai vir antes dessa grande iluminação, porque na realidade ele faz as perguntas.
A razão vai em cima dessa... Isso. Então, só que ele tem que fazer as perguntas e sempre indo nessa direção da espiritualidade, porque ele diz que tem grandes mestres, grandes filósofos que chamaram a atenção disso, e Jesus sobretudo. Aí ele olha, vamos imaginar que ele está aqui, é materialista, mas ele diz, mas essa pessoa está dizendo que o parente dela apareceu para ela e disse que não estava bem, ele olha e diz... Ela parece ser uma pessoa equilibrada, não é uma pessoa doente. Eu acredito nela, mas não sei. Mas já chega uma hora que ele também vai sonhar com o parente dele, vai ver e vai dizer, puxa, então a razão está dizendo para mim que o espírito realmente existe. Aí a coisa vai avançar. E se a razão está dizendo que o espírito existe, e os grandes mestres dessa área dizem que o espírito foi Deus que criou, então a razão está dizendo que Deus existe. Eu não compreendo isso, mas ele vai nessa direção, termina a razão iluminando ele. Porque ele diz, poxa, realmente a Terra é uma coisa complexa, mas essa galáxia é mais complexa, mas tem outras. Ele olha e diz, isso realmente... A lógica, a razão diz que vem do nada, mas nada, como é que formou uma coisa, uma grandeza desse tipo? Ele diz, os intelectuais dizem que vem do nada, mas tem seres passaram aqui na Terra, seres de muito respeito, são milhares que passaram dizendo que foi Deus que criou isto. A razão diz, estou indo nessa direção. Então, realmente, a razão ela vai iluminando o sujeito se ele vai sendo honesto com ele mesmo na coerência. Porque ele tem que ser honesto com ele. Puxa, esse menino é um gênio, estou vendo aqui, esse menino é um gênio. Esse menino tem 5 anos, toca um instrumento musical desse jeito, ele é um gênio. E a razão diz que ele não deu para aprender agora, nesses 5 anos, nem escola de música ele estava, como é que ele sabe? Aí ele diz, mas tem uns caras aí que dizem que o espírito já traz essas informações, esse menino já trouxe. Então a razão vai empurrando ele, se ele é coerente com ele mesmo, sim. A razão vai coerente. Ele, poxa, eu não posso estar batendo no meu filho. Como é que eu quero ensinar? Ele vai iluminando ele. Mas é engraçado, porque as pessoas pensam na razão do interesse. O que me interessa? Como tem essa razão que o senhor está falando aí, ela implica em mudanças. E, geralmente, nosso orgulho não deixa ver dessa forma. Então, eu vejo assim, quando a pessoa se diz ateu, materialista ou agnóstico, eu acho que tem essa dificuldade mesmo de fazer esse trabalho interior. Então, é melhor eu negar e me posicionar diferente, porque vai dar trabalho para ele. Eu acho que seria um mecanismo de fuga nossa, né? A gente já deve ter apanhado bastante, já entende melhor isso e fala, agora a gente se dobra aí, porque não tem como mais negar isso, né? Essas evidências. Vamos lá, questão 222. Que significa o chamado toque da alma, a qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Quando a sinceridade e a boa vontade se emanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque da alma, impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria, em todos os sentidos. Isso. Qual é o toque da alma aí, Luiz? Que eu não... Quer ler de novo? Quando a sinceridade e a boa vontade se emanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque da alma, impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria em todos os sentidos. Ele fala aqui quando o espírito imortal, né, quando ele fala, quando a sinceridade, quando a boa vontade, quando aquele indivíduo se abre realmente para desenvolver as virtudes e não ficar preso aos seus vícios, ele fala, é aquele momento que esse toque da alma, que aí eu entendo ele falando desse toque da alma, eu acho que é ali os nossos benfeitores ali querendo nos ajudar, a gente criando a conexão necessária para que a gente possa receber ali
as intuições, para que a gente tenha as escolhas mais assertivas possíveis. Então ele fala, nesse momento, quando você tem que se colocar à disposição, você tem que se oferecer para o trabalho, você tem que criar a conexão necessária para que você possa receber esse toque. Senão eles vão ficar ali dando toque um tempão e não vai adiantar nada, porque você não vai estar ali apto a receber aquilo. Porque, por causa das convenções sociais que ele fala aí, né? Porque a gente está muito acostumado com isso. Às vezes a gente obedece algumas convenções sociais, em qualquer aspecto, religioso aí, por exemplo, né? Você vai na missa, você cumpre lá aquela data, todo domingo, tem um horário, toma isso, toma aquilo, vai no centro espírita, vai lá, assiste uma palestra, toma um passe. Então você vai obedecendo, mas você não interiorizou isso ainda dentro de você. Você não abriu espaço no teu coração. E nós vivemos muito em função disso, porque é o que os outros estão vendo que a gente está fazendo. E ainda a gente se importa com isso. A hora que você fizer as coisas escondidas para os outros não verem, mas que aquilo está trazendo o toque da alma e benefício para você, aí você já passou para o outro lado. Você já consegue não precisar se apresentar nas benesses que você está fazendo para a sua alma, né? Porque as convenções sociais, a gente está muito enraizado ainda com essas questões, né? Desde o passado até os dias atuais, a gente representa muito isso, né? E sair desse convencionalismo que é o grande desafio, né? Porque aí você vai atrás das suas responsabilidades, a natureza espiritual vai falar mais alto, né? Então, e aí você se torna um pouco diferente, né? E eu me lembro do Divaldo, quando ele estava recebendo um diretor de São Paulo, e aí o diretor falou, eu quero ir para uma boate. E aí o chefe dele falou, leva ele, que é um cara importante aí, leva onde ele quer. E durante 3, 4 dias o Divaldo foi lá na boate com ele, mas não bebia, não dançava, ficava na dele lá. Aí chegou no 5º dia e falou assim, olha, só que hoje eu vou te levar num outro lugar. Até então eu obedeci às convenções sociais aí. Agora eu vou te levar num outro lugar. Ele levou no centro espírita, fez a palestra lá, tudo, e aí deu toque na alma dessa pessoa, né? Que estava só obedecendo às convenções sociais. Então, aí quando ele viu aquele outro lado, aquela outra possibilidade de ele enxergar o mundo, aí ele, opa, peraí. Então, tem limite às convenções sociais. Vai chegar um momento que não dá, para, isso aqui, agora é necessário você avançar. Até quando você vai ficar isso? Eu acho que com a gente também acontece esse mesmo processo. Até quando, né? Porque as convenções sociais, elas acabam te amarrando e são inúmeras. Se você deixar, né? Você acaba não fazendo outra coisa que não cumprir com as convenções sociais. E que são convenções sociais aqui, da nossa humanidade, né? Não é da nossa espiritualidade, né? Então... E por isso que é o perigo do racionalismo ali, que ele falou, europeu. Você vê quantas pessoas na Alemanha sabiam o comportamento que deveria seguir, que é o cristianismo, e optaram pelas convenções sociais, né? Como que você... Tanto é que depois psicólogos vão refletir isso, essa influência social perante o indivíduo, né? Porque ele está falando num contexto ali, a Europa tem uma responsabilidade, é 1941 o livro, então os benfeitores, é claro, Emmanuel já está vendo o movimento dos interesses materiais, né? A ação lá política, né, de um cavaleiro aí que matou várias vidas, né? Mas ele não fez nada sozinho. Assim como o bem a gente não faz sozinho, o mal, socialmente falando, não fazemos sozinho. Então ele está alertando aí pro toque da alma. Esse toque da alma é muito interessante. Ele está dizendo o seguinte, que como a alma é que predomina, o espírito é predominante, e o espírito tem influência sobre a matéria, então o que acontece? É como se Deus já sabia disso e diz, olha, vai chegar uma hora que a tua alma mesmo vai tocar você. Então vamos imaginar que o camarada começa a fazer coisa errada, tomar caminho. A própria dor vai tocar ele mudar. A dor vai chegar uma hora que vai doer a alma dele e vai fazer ele mudar. O cara é cientista,
biólogo, está estudando tudo. O cara diz, puxa, mas você faz tudo aí na biologia, cada coisa fantástica, mas você não consegue fazer uma bactéria, você não consegue fazer uma ameba, que é um ser unicelular. Faz um ser. E ele não consegue. Vai chegar uma hora, é um toque da alma dele. Realmente, tudo indica que tem alguma coisa a mais da matéria. O cara é um artista, um músico, ele domina aqui tudo. Cara, chega uma hora que ele diz, olha, esse cara aqui, para ter composto isso, esse cara buscou essa inspiração de outra esfera, não foi na esfera nossa aqui. Vai chegar uma hora que toca ele. Eu tenho a impressão que todas as áreas vai tocar. O cara é filósofo, está estudando materialista, mas ele chega uma hora que diz, poxa, mas esse Sócrates que diz uma coisa aqui, esse cara não é cara simples. Esse Platão aqui não é um cara simples. Vai chegar uma hora que vai tocar ele. Não tem como. É a impressão que a espiritualidade, Deus já fez dizendo, vai chegar uma hora que tua alma vai tocar. E às vezes por caminhos que ele nem espera. Caminhos estranhos. Um biólogo, não é brincadeira, o cara conhece muito de biologia, tem um domínio mesmo. O cara diz, faça uma ameba. Faça. Então, ele não faz. O senhor falando de ameba, esses dias eu fui fazer uma palestra, né? Eu estava mostrando o processo de evolução, simples, ignorante. E aí eu falei, vamos pensar aqui uma ameba aqui do meu lado, uma ameba, ser unicelular, simples, né? Vocês acham que tem diferença entre uma ameba e eu? Perguntei para o pessoal, o que vocês acham? Aí um silêncio, eu falei, pessoal, não tem diferença entre eu e uma ameba? Não é possível. Eu tenho trilhões de células, pelo menos. Então, essa complexidade que hoje a gente consegue habitar, né, é fruto do esforço desse princípio inteligente, né, e depois a alma, do encontro com o divino, né? Então, eu pedi um esforço para eles poderem dar um ponto positivo pro Caetano, mas ficou difícil. Parece que a ameba ganhou de mim. O cientista não faz a ameba, é muito interessante. O seu ele não faz. É, né? Mas era para fazer, né? Eu não estou dizendo nem fazer uma formiga. A formiga é mais difícil. Faz a ameba. É. Não faz. Não cria. Até agora não fizeram. Não. Vamos lá. Questão 223. É uma pergunta bem interessante, olha só. Há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidades de êxito ao trabalho de iluminação? Então aquele negócio, quando é que eu devo me iluminar, né? Eu fico trabalhando a vida inteira ou fico cuidando da minha parte espiritual? E olha a resposta. A existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idade para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos no capítulo das noções evangélicas, e o idoso não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. É certo que as aquisições de um idoso em matéria de conhecimentos novos não podem ser tão fáceis como as de um jovem em função de sua instrumentalidade sadia, fisicamente falando. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor, as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmo, considerando que se a idade avançada é a noite, a alma terá, no amanhã do futuro, a alvorada brilhante de uma vida nova. Belíssimo, hein? Convite diário nosso para o processo da autoiluminação. Muito bonito. Às vezes a gente escuta dos jovens, você convida, né, vamos ver uma palestra, vamos na missa, ou vamos participar de algum grupo religioso, ou vamos fazer um trabalho de caridade, e o mais jovem fala, não, eu preciso trabalhar, preciso juntar dinheiro, né, preciso cuidar das minhas coisas, eu preciso adquirir isso, fazer aquilo, estudar aqui. Mas quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual o objetivo da encarnação, eles são enfáticos em responder. Eles dão uma resposta longa, mas simplificando, o objetivo da encarnação é a evolução, aprendizado. E se a evolução e aprendizado, e o objetivo do aprendizado é a gente crescer, prosperar, e aqui ele fala iluminação no sentido de evolução, então desde a mais tenra idade, quando a gente tem a percepção que nós somos um espírito imortal em evolução, para a criança é mais difícil ter essa percepção ainda, mas ele dá uma dica aqui, né? O pai e a mãe têm o dever de mostrar
os deveres da criança e não direitos. Os deveres dela de chamar as pessoas senhor, senhora, de respeitar a família, né, de respeitar aquelas convenções sociais para ela ter uma educação dentro da sociedade, e a partir daí, ela, quando crescer ali um adolescente, um adulto, ela vai se tornar uma pessoa mais assertiva dentro da sociedade. E aí perceber, através do seu livre-arbítrio, né, o poder que ela tem de aprendizado, de evolução, que é o que ele fala. E sempre buscando ser o melhor, que é o que fala sobre o homem de bem também ali, o espírita verdadeiro, né, aquele capítulo que fala sobre essa evolução ali de nós como espírito imortal, né? Mas eu vou colocar uma indagação aqui. Porque eu vejo assim, toda vez a gente vai fazer caridade, né? Você é confrontado diante de situações difíceis, pessoas que estão necessitadas, passando dificuldade. E quanto mais você está envolvido nessa atividade, é porque isso precisa chamar a sua atenção. Precisa chamar a tua atenção. Tem pessoas que já não têm, talvez, essa necessidade, sabe? A natureza dela já é diferente. Outras precisam estar em contato com essa miséria social, vamos falar assim, para poder se sensibilizar, né? Então eu vejo assim, por exemplo, eu vejo lá da minha família, vem construindo esse tipo de conduta. Talvez precisamos estar em contato com isso para poder chamar a nossa atenção. Olha, é muito orgulhoso, está na soberba. Então esse contato com esse meio social mais dificultoso seja necessário para eu poder fazer as minhas transformações e mudanças. Porque na realidade a gente acha que o divino colocou aquilo na sua frente para você poder ajudar. Mas eu vejo ao contrário, não. O divino colocou aquilo na minha frente para eu quebrar essas minhas arestas. Eu que necessito. O mundo todo está sendo feito para me ajudar. Agora, tem pessoas que talvez não tenham essa necessidade. Já tem essa autoiluminação, essa questão aí já mais forte. Então, não é que eu não me preocupo com o jovem que não faça isso ou aquilo. Mas eu vejo assim, ou tem pessoas mais sensíveis a isso, né? Por exemplo, eu tenho minha filha lá que parece que está mais sensível nessa área. Mas tem outros 2 filhos que, nem por não estarem envolvidos com essas atividades, eles não deixam de ser uma pessoa que se auto-ilumine, tenha uma certa maturidade. É interessante isso, porque às vezes a gente cobra muito e eu vejo que a gente tem que saber um pouco dosar, né? Eu vejo, eu preciso estar envolvendo nisso, porque senão talvez a minha soberba aí, ela se manifeste maior. Mas uma coisa interessante também, você falando... É uma indagação aqui, tá? Sobre isso, por exemplo, de você, da sua família, né, dessa história, aí, por exemplo, culminando com a fundação do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, esse monte de trabalho que tem lá Isso daí é importante também, porque de uma forma ou de outra, serve de modelo e guia para muita gente, para se espelhar, para despertar para esse tipo de trabalho. Então, além do que você está falando de ser uma necessidade talvez sua, né, das pessoas que estão mais próximas de você, também tem você como instrumento da espiritualidade de liderar, desenvolver esse trabalho e abrir frentes para que outros possam participar e se sentir inspirados a fazer. Então, porque às vezes... Também. Por que eu falo isso? Porque às vezes fala assim, poxa, vocês ficam divulgando o trabalho, ou faz vídeo de trabalho no bem lá, mostrando o café da manhã. Eu acho importante mostrar, porque é importante a pessoa saber no que ela está ajudando e no que ela pode ajudar. Hoje a gente vê, infelizmente, aí, muitas pessoas se utilizando o nome de instituições para pedir ajuda. E aí você descobre no final que aquela instituição ela não agia de uma forma muito correta. Aliás, não a instituição, que é sempre o homem que está à frente, como nas religiões. Então eu acho que é importante esse trabalho também no sentido de servir de espelho para que outros se projetem nele e tomem a iniciativa, né?
Sem dúvida. Porque esse processo, você vê, o Wilson começou dizendo do jovem, vamos para lá. Ele, mas eu tenho que ganhar dinheiro, preocupado. Você vê na época de Jesus, ele disse, foi convidado a um disse, eu tenho o terreno, tenho uma festa, desculpa. Mas você vê que lá em Capela tinha gente também que, eu estou preocupado com outras coisas. Ele veio expulso e agora, depois de 100.000 anos, ele começa a se acordar. Porque esse acordar também vai variando de pessoas para pessoas. Tem espírito que está ainda mais no primarismo, mas o tempo vai fazer esse acordar, esse acordar. Então, quanto mais gente tiver acordando, melhor para ele. Por exemplo, o planeta nosso. Hoje já existem muitas pessoas mais fácil de acordar, porque tem muitos trabalhos que acordam espíritos. Não é só trabalho religioso, trabalho às vezes de ciência, trabalho dos caras pensando na natureza, pensando uma série de variedades imensa que faz. Então a proporção do acordar do sujeito vai demorar muito. Agora todos vão acordar. Você vê, na época de Jesus já tem isso. Eu estou preocupado com isso, tenho que fazer aquilo. É a mesma preocupação agora. Mas na época de Jesus já tinha gente que já estava preocupada da iluminação. Você vê gente encostando nele. Mas como hoje, tem gente já preocupada em iluminar, jovem, tem jovem já preocupado com isso. O outro não tão. E às vezes está preocupado na coisa imediata, porque a matéria aqui é muito forte. A gente começa a priorizar as coisas da necessidade daqui. Aí começa a querer ganhar as coisas. E é o que o Chico fala, o problema não é o pão, é a manteiga, né? O sujeito começa a querer muita coisa. Mas esse processo de autoiluminação é questão de tempo. Todos vão ter que passar por isso. Agora, uns mais ligeiros. Outros, você vê, na Terra, diz o Hermínio, que fez trabalho, que tem vários espíritos que vieram de Capela e ainda estão mais ou menos como chegaram de Capela. Continua ainda no mesmo processo de ignorância, não mudou. E tem muitos que já evoluíram, voltaram para lá, ou para outros planetas mais evoluídos. Mas você vê, a diferença é muito grande. É verdade. Falta uma pergunta para terminar esse capítulo, a gente é curtinho aqui, 224. As almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si próprias? Então, quando a gente morre e desencarna, continua se esforçando? E a resposta: nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores, e a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. Muito bom. Consecução. O livro Céu e Inferno, antes de, já que estamos no livro de 1941, Allan Kardec vai justamente entrevistar essas pessoas, aquelas que já, vamos dizer, estão no sentimento de felicidade, aqueles ainda numa infelicidade e reconhecem que a infelicidade foi criada por ele mesmo, e aqueles estão infelizes, mas revoltados, porque na época não tinha até a psicofonia, a obsessão era registrada no papel, na psicografia, eles quebravam até o lápis, conforme está na Revista Espírita. Então, mostrando isso, o Emmanuel está confirmando, olha, o espírito, se quiser, pode continuar a sua autoiluminação do outro lado, se ele não for revoltado. Porque se ele já tiver, ele já passar esse problema, porque quando vem a dor, você vê muito na prática diária das pessoas, uns se revolta com o problema, com a prova e a expiação, fica revoltado. Porque com ele, porque o filho é assim, porque o marido é assim, a mulher é assim, a gente assiste isso, que o trabalho é desse jeito, mas existe aqueles que recebem a dor com serenidade. Esse já está mais pronto para o processo de evoluir. Então existe espírito, com o exemplo típico do André Luiz. Chega lá, na hora que ele compreendeu, poxa, então o processo de autoiluminação não depende só de mim. Ele teve serenidade para fazer isso. Você vê o salto que aquele homem dá em poucos anos. É assustador o salto que ele dá. Porque a vida dele foi sendo retratada para as pessoas aqui. Um espírito. Tem espírito que tem 1000 anos que está aí na revolta. 1000 anos na revolta. Você vê ele, na hora que ele compreendeu, ele foi embora.
Diz, agora o caminho já é outro. E tem espírito que demora de fazer. O jeito está lá, o jeito... E às vezes a oportunidade é grande. É só pegar, por exemplo, um papa que fez Inquisição. Ele teve oportunidade, chegou a ser papa, para que oportunidade maior do que essa? Mas fez Inquisição. Um médico que também começa a fazer aborto. Ele teve oportunidade? Teve. Mas olha o caminho que ele começou. Ele mesmo que toma um caminho desse. A gente sabe, você vê, aqueles homens-bomba que estouram no Oriente, aqueles caras quem fez ensinou a fazer aquilo, fez o primeiro homem-bomba, era um engenheiro muito preparado, que ensinou para eles fazer. Olha. Agora, quantos engenheiros fazendo coisas fantásticas de bem para a humanidade nós temos aí. Então, esse processo vai chegar uma hora que o cara vai acordar, não vai todos vão acordar. Agora, tem uns que é mais demorado do que o outro, porque também o espírito é mais... endurecido, né? Mais endurecido, ainda não compreendeu, é muito infantil. Mas continuamos aí, né? No mundo espiritual, o que vai fixar mais é quando encarnado, né? Porque aí você dá o testemunho aqui, né? Mas, Caetano, no mundo espiritual ele tem até mais chance de acordar, porque ele já não tem essa barreira. Não, de acordar. Para quem já melhorou um pouquinho, acorda rápido. Então, de acordar, né? Mas assim, aí vai ter que provar lá na matéria, né? E mesmo que não acordou, a gente tem um relato no livro Os Mensageiros, quando o André Luiz fica sabendo ali da passagem de cada um ali assertiva e não muito assertiva, onde eles vão ali estudar e ter oportunidades para mudar isso. Como ele falou, como a gente já não tem o corpo, então é mais fácil da gente... Sim. Mas depois você vai ser provado de novo, vai fazer as provas de novo, aí vai vir o professor da Alessandra lá, vai passar a matéria, vai corrigir a prova. Tu é duro, né? A prova? Não, tem que lembrar de Jesus, o misericórdia, a compaixão. O cara só acertou o nome. Claro, gastou tinta, a planta foi morta para servir de instrumento para ele escrever. Oh, meu Deus do céu. E às vezes um menininho desse que está com dificuldade de física agora, pode na frente ser um físico. Mas vai explicar isso para o professor lá atrás. Me dá meio ponto. Custa, meu filho, eu sei o que eu passei. Então vamos lá, então agradecemos a presença dos facilitadores, o Caetano, o Wilson, o José Nilson, e a você que teve a oportunidade de colocar boa noite, fazer observações em torno das palavras de Emmanuel. Com a permissão divina, daqui a 15 dias estaremos juntos estudando a belíssima obra O Consolador. Muita paz a todos. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.